Tudo bem? Hoje eu gostaria de convidar para que a gente pudesse estar fazendo um bate-papo. E nesse período de quarentena, eu fui começar a rever determinados tipos de temas, de assuntos, e de até voltar um pouquinho no tempo para que eu pudesse estar relembrando aquilo que foi tão importante na minha vida, no meu aprendizado. E uma das coisas assim que eu agradeço muito foi ter feito a formação holística de base em Brasília, na Universidade da Paz. Essa universidade que foi sonhada, idealizada pelo professor Pierre Weil, um francês que veio da França, doutor em psicologia pela Sorbonne, adotou o Brasil como a sua terra. Ele dizia que ficou encantado quando aqui ele veio e percebeu o calor humano que as pessoas tinham, e isso encantou. E o Pierre, ele trouxe esse projeto, que ele deu aula em universidades e conseguiu realmente implantar o seu sonho em Brasília. E a partir daí, várias pessoas fizeram a formação holística, eu fui da 5ª turma, e como que esse processo realmente trouxe uma mudança significativa na minha vida. Quando eu entrei à universidade, e Pierre dizia isso, que a gente iria mudar um pouco o nosso processo de pensamento, trazendo essa nova proposta de uma abordagem mais sistêmica e holística dentro de um conceito educacional cultural que a gente já vinha há muitos anos sendo, vamos dizer, educados através desse processo mais cartesiano da educação. E uma educação mais focada num processo mais fragmentado do ensino científico, tecnicista. E a abordagem holística sistêmica, ela vinha justamente trazer um novo paradigma. Que o conhecimento, ele não está só relegado a determinado tipo de partes, Nós temos a parte, ela faz parte de um todo. Se você focaliza em determinados estudos específicos, em determinados tipo de matéria ou de objeto, é importante porque você tem toda essa proposta de você aprofundar em determinado tipo de especificidade. E isso que Descartes trouxe, que a ciência trouxe, e que é importante o aspecto científico, porque você aprofunda realmente em determinado tipo de evento específico para que você possa estar aprofundando e desenvolvendo o seu conhecimento e os acontecimentos com relação a esse tipo de evento. Mas muitas das vezes o evento ele não está só relacionado àquele processo específico. Ele sofre um determinado tipo de influência que vai além do processo, do procedimento local. Então a abordagem holística ela vem trazendo isso, que nós estamos inseridos dentro de um contexto bastante extenso, e que tudo influencia o nosso processo de conhecimento. Por isso que trouxe a transdisciplinariedade, que é você ir além, transversar, fazer uma transversalidade no sentido de você trazer todo tipo de conhecimento dentro de uma visão global. Por exemplo, quando você vai fazer o plantio de uma horta, quando você leva uma criança, olha, nós vamos plantar agora, vamos pegar a sementinha, aí você tem que explicar o que é a semente, de onde ela vem, então a parte toda botânica, da biologia, Você vai falar sobre a terra, sobre o lugar que você vai plantar, você tem toda uma noção também da geografia, da natureza,
explicando como que o processo se dá na Terra, né? O local que você escolheu, né? Você pode mencionar também a questão da matemática, quantas sementes que você vai plantar, quantos você pensa em colher. Então, esse conhecimento sistêmico global é que a gente traz, né, dentro do nosso conhecimento, da nossa cultura, para que a gente possa expandir a nossa visão. E isso também tem a ver com o processo também de um conhecimento que vai além, né? Então, por isso que as multirrealidades, elas fazem parte do nosso conhecimento. E as várias tradições falam isso, né? Todas as tradições, que nós estamos aqui aprendendo a conviver no nosso dia a dia, né? Com a nossa materialidade, da nossa sobrevivência, mas nós estamos além dessa questão da sobrevivência física, que existe algo transcendente. E as experiências com vários seres, em vários registros, né, históricos, né, de obras que a gente vê em várias tradições, né? Então, esses registros nos trazem realmente os testemunhos e as experiências das pessoas que vão além daquela condição apenas material e que tem experiência transcendental. E isso precisa ser considerado dentro do nosso conhecimento. Então, o Pierre trazia isso e quando a gente realmente entrava e a prática era da meditação, a gente podia ter essas experiências de estar saindo dessa mente ordinária e entrar numa outra dimensão, né, numa outra realidade, onde você estava mais conectado com a dimensão da natureza e cósmica. Então essas experiências da gente poder avançar na nossa proposta de uma nova educação, de uma nova cultura, né, de uma nova forma de olhar, né, para o outro, para nós mesmos, para o outro, para a natureza, para o cosmos, e integrar isso tudo é que faz com que a gente possa realmente, igual o Pierre falava, ser mutantes de uma nova era. Então os mutantes são as pessoas que estão realmente se propondo a estar vivenciando essa nova visão, esse novo olhar e essa nova manifestação, né, na nossa sociedade, na nossa civilização, e trazendo essa cultura de paz e não violência. Porque muitas vezes a pessoa, você vai falar paz e amor, mas existe tantos processos de conflito, como é que a gente vai conseguir isso? Mas a paz, ela começa dentro de nós mesmos. E isso Gandhi fala, um outro grande pensador maravilhoso que nós temos, que o Krishnamurti, que ele trazia isso, eu acho assim, uma pessoa, um ser maravilhoso, e ele trouxe muito essa questão da dialética, de você estar realmente desconstruindo muita coisa, onde o pensamento condicionante ele faz com que a gente se feche em dogmas. E ele dizia que o conhecimento está todo dentro de nós, como o Pierre também, ninguém está aqui ensinando nada, vocês já têm isso dentro, porque a gente está facilitando esse processo. Por quê? Porque nós estamos ligados a essa grande consciência que traz esse processo através da nossa dimensão transcendental também. Então, por isso que é importante você integrar esses conhecimentos que a gente tem, o conhecimento material, o material físico, dos eventos, das experiências científicas, mas também de trazer essa proposta de uma abordagem mais transcendente e espiritual. Porque quando a gente começa a entrar nessa outra dimensão, você começa a sair dessa situação limitada e entrar numa dimensão mais ilimitada. Quando Einstein ele descobriu a teoria da relatividade, ele fala nisso, que ele foi através do sonho que ele teve essas informações, porque ele estava fora desse condicionamento de pensamentos que estava de determinado tipo de padrões, de crenças e de dogmas. Então ele entrou numa outra, uma outra forma de pensamento, né, mais criativo.
Porque nós temos os dois lados do cérebro, né? Lado esquerdo, o direito, o racional, o tecnicista, né? E o pragmático, o lado direito, que é o lado mais criativo, subjetivo, né? Sistêmico. Então é importante que a gente faça essa integração do feminino, do masculino, né? Então essa visão mais integrada do conhecimento é que o Pierre trazia isso como uma nova abordagem para uma outra cultura que realmente vai além dessa cultura competitiva, né? Eu sei determinada coisa, por isso que eu acredito que isso é melhor do que você sabe, porque eu tenho essa verdade. Então, essa dicotomia, né, de achar que o que eu penso, o que eu sei, é porque está dentro fundamentado de um conceito, né, vamos dizer, focado em determinado tipo de conhecimento, choca com o outro, porque ele está dentro de uma outra realidade. E Buda já dizia isso, né, das várias realidades, que às vezes nós estamos vivendo tudo num sonho, que realmente a gente está criando determinados realidades para a gente experimentar o nosso aprendizado. E quanto mais você começa a sair um pouco dessa ilusão, entre aspas, de que a mente cria porque ela está condicionada, e você entra num outro patamar, você entra numa outra realidade. Então, assim, voltando isso tudo, né, por que eu trouxe isso aqui, agora dentro desse contexto do dia a dia, o que a gente vê é isso, né, hoje em dia essa guerra que a gente não tem, vamos dizer, essa guerra de bombas atômicas e nucleares, mas a gente tem essa guerra de informação, essa guerra de conceitos, de cultura, de ideologias, e que cada um está querendo trazer a sua verdade, impondo para o outro e achando que eu sei o que é melhor, então eu posso conduzir isso de uma forma mais adequada, está trazendo essa situação de uma guerra e um conflito muito grande, porque as pessoas não sentam para ter um diálogo transversal e dizer, pô, eu acredito nisso e assim eu sinto que para mim isso resolve, mas o outro diz, mas assim para mim isso resolve dessa outra forma. Como é que a gente pode ter um ponto em comum? Como é que a gente pode encontrar uma ponte e ir além dessa distensão, né? Então essa ideia da cooperação, da integração, ela é possível, mas não dentro desse contexto que a gente vive. De entender e achar que aquilo que eu penso, a minha ideia, ela se sobrepõe às outras, porque eu tenho a verdade. Mas por que eu tenho a verdade? Ela é minha verdade, ela está dentro do conceito de que eu necessito, de que eu preciso. Agora o outro, que mora num outro lugar, que tem uma outra realidade, que tem uma outra cultura, ele não pode estar dentro desse meu pensamento porque ele tem uma outra vivência. Como que a gente pode... Essa é a dança da vida, essa é a grande sacada para que a gente possa caminhar, para que a gente possa avançar. E se a gente vai poder só ter uma cultura de paz, paz não quer dizer ausência de conflito. Paz é ir além da estagnação, de você estar estagnada, fechada em determinada situação e não se abrir para que aquilo possa dar uma continuidade, que possa realmente expandir. Aí você se fecha. E aí o conflito acontece muito forte, porque eu me fecho e não aceito. Então, trazendo isso para essa questão da pandemia, de todo esse processo de crise econômica, política e socioeconômica que nós estamos vivendo, é o momento da gente fazer essa avaliação interna. A realmente mudança só vai acontecer internamente, quando cada um de nós entendermos que nós precisamos nos abrir para uma visão mais ampla, de começar a aceitar e integrar as várias realidades. E dentro desse contexto, eu poder entender que como é que eu posso auxiliar nisso? Qual é a minha contribuição? Né? E isso faz com que a gente possa, de repente, encontrar um lugar comum.
Enfim, é lógico que não é fácil, né? Isso é um exercício, não se consegue de um dia para o outro, mas essas propostas que esses seres trazem, eles trazem porque elas já estão dentro de um contexto maior, elas apenas estão sendo repassadas para que a gente possa ir lá dentro e acessá-las. Isso é possível, né? Então, por exemplo, quando Krishnamurti diz assim, quando a gente diz para uma outra pessoa, olha aquela árvore ali, aquele é um carvalho. Aí você olha para aquela árvore e diz assim, é um carvalho, tá. Mas você olha para aquela árvore apenas dentro do conceito do nome que foi dado àquela árvore. Então você observa, mas você não consegue compreender o que é aquele ser, o que aquela árvore é. Qual a função daquela árvore, por que ela está ali? Independente do nome que é dado. Você interage com aquele ser que está ali? Você compreende qual a função dele ali? Geralmente a gente não consegue perceber isso, porque a gente vê apenas a parte, né, do nosso olho que nos condiz para realmente dar um nome àquela árvore, que é um carvalho. Mas eu realmente não sei o que é o carvalho. Eu não sei o que ele está fazendo ali. Que ser é esse? Então, isso é lúdico, mas também faz parte do nosso conhecimento, essa questão da percepção que vai além do que é nominativo, do que você acha, que você, dentro da sua mente, você conhece. Muitas vezes a gente apenas observa as coisas e não conhece as coisas, não se aprofunda naquilo que realmente seria importante, né? Porque a comparação, o julgamento, ele traz um conhecimento muito seletivo. A gente não consegue ir além. Se você está dentro desse conceito de comparação, de julgamento, você está fechado, né? Então esses grandes seres diziam assim, só quando você sair desse processo de estar querendo comparar ou julgar, e você vai além, entra numa percepção e numa compreensão do todo, é que você vai começar a entrar dentro de uma inteligência mais criativa, mais expandida. Então tá aí, talvez seja assim uma fala um pouco filosófica, mas eu trouxe isso porque eu acho assim que é pertinente a gente começar de repente a entrar nessa dimensão de uma reflexão mais meditativa, né? Se eu quero a paz, se eu quero uma mudança, é importante que eu conheça como eu estou, né? Como é o meu processo interno, como é que eu vejo essa situação. E se de alguma forma eu posso, através de mim, né, estar fazendo esse processo de mudança e de alguma forma colaborar com aquilo que eu posso colaborar, mesmo que for pequeno. Porque Sheldrake falava isso, você cria um campo morfogenético a partir de uma mudança e você irradia isso, mesmo que ela seja pequena, limitada, mas você está contribuindo para que isso possa ser irradiado. Então é isso aí, eu trouxe essa reflexão, gratidão, gratidão. E que hoje, né, o Corpus Christi, que nós estamos comemorando aqui, possa realmente trazer esse espírito crístico, né, de cada um de nós, né, trazendo esse processo de uma energia crística, que é uma energia também que traz um renascimento. Gratidão.